Se você olhar as pessoas, esse presbítero aqui, irmão Felipe, como eu havia dito, 6 meses apenas no ministério. Ele já trazia no coração dele o desejo de fazer alguma coisa para Deus, mas dadas as circunstâncias, algumas decepções, porque o maior problema do ser humano é criar expectativa em outra pessoa, e as pessoas nos decepcionam. É assim, não é? Nós decepcionamos a elas também. Mas quando você faz aquilo que Deus colocou para você fazer, eu disse: eu vou chegar no ministério, sair de um outro e vou ficar bem quietinho ali no fim do banco, eu não quero nada, eu quero ficar somente na sombra. Já viu aquele moço que tinha a mão mirrada, que Jesus mandou ele levantar-se e vir para o meio, e Jesus queria curá-lo? Quando Jesus quer, irmão, ele te acha onde você se esconder, ele te acha mesmo. Aleluia. E aí ele chegou, conversou com o pastor Silas, e aí surgiu esta oportunidade dele ir para Portugal. A princípio ele falou isso lá na sede, a sua senhora esposa, eu não estou bem concordando com esse negócio não. E aquilo foi como se jogasse um balde de água fria no coração dele. Depois as coisas foram fluindo, se encaminhando, porque Deus, quando chama um, Ele convence a pessoa que está ao seu lado também sobre a missão que Deus quer desenvolver através daquela pessoa, sim ou não? E a mãe e a esposa dele acabam aderindo. Hoje ele está em Portugal. O ministério da Virtude está chegando em Portugal, na Europa, através desse servo de Deus. E nós queremos acreditar piamente que Deus vai fazer prosperar esta obra no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A família está por aqui ainda. Vai passar uns 2 meses, depois ele vai dar um jeito de levar a família ali para atravessar o oceano ali em Portugal. Então ore por essa família em nome de Jesus. Até então ela está conosco ainda, a sua família. E segundo a informação, a sua esposa, que ela veio aqui, eu não conheço, mas diz que prega muito melhor do que ele ainda. Então as irmãs aí se preparem. Quem sabe a gente não traz para o congresso das irmãs aqui, né? Se bem que já está agendada uma pregadora abençoada, depois eu converso com as irmãs. Irmãos, abram sua Bíblia. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite e compartilhar o coração dos irmãos referente àquele texto que nós lemos aqui como leitura oficial. Quem é que lembra o texto que nós lemos, irmãos? Hein? Filho pródigo, está escrito aonde, irmãos? Responde na Bíblia. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, que nós temos esse culto de missões, mas hoje também é dia do que, irmãos? Os pais, né? O pai não é tão importante como é a mãe, mas é o pai, né? Hein, irmão? O que é que os irmãos acham? O comércio, ele não fica naquela aquecida, naquela loucura como o dia das mães, irmão. Mas os filhos que entendem o valor de uma criação, de um pai que teme a Deus, eles de alguma forma acabam tendo boas memórias, né? Porque é o que nós vamos falar nesses minutos aqui que nos restam. A história desse homem, esse pai do filho pródigo, pai do outro também, que ficou em casa, né? E aí eu não sei quem dava mais trabalho, se é o que foi embora, ou que ele ficou em casa, porque ele não quis aceitar de volta o irmão que foi ferido por causa da sua imaturidade. Se dependesse do que ficou em casa, ele até sepultava o irmão que foi embora e desperdiçou a herança do pai. Detalhe: gastar é irresponsabilidade, sim ou não?
Ou seja, desgastar é irresponsabilidade, mas desperdiçar é erro administrativo, coisa que aquele moço, pela sua imaturidade, não tinha. E o texto aqui nos começa dizendo que o pai tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmão? 2 filhos. E todos os filhos, eu quero acreditar que quando nós não alcançamos uma maturidade, nós esperamos de um pai perfeito, né? Pai herói, alguém que nós podemos confiar. Mas existe perfeição no ser humano? Quem é perfeito aqui, levanta a sua mão que eu quero entender o segredo. Não existe ninguém perfeito. Então, os filhos geralmente se espelham de um pai herói, de um pai perfeito, principalmente quando tem uma idade pequena, de 8 a 12 anos de idade. Meu pai é um herói. A minha filha trouxe um bilhete para mim e meu pai é a coisa mais linda. Meu pai é o maior pai do mundo. Eu fiquei alegre, né, irmãos? Mas, de alguma forma, se espelham no pai. Eles aprendem a confiar, né? Porque o pai, ele nos diz aquilo que é certo e aquilo que é errado também. O verdadeiro pai não só mostra o caminho que é certo. Ele fala: filho, existe o certo e existe o errado. É assim ou não é, irmãos? Mas é alguém que possa cuidar de nós, amando, abraçando, protegendo. É assim ou não é? Dando carinho, dando atenção, cuidando dos problemas emocionais da família. Alguém que possa responder às muitas perguntas. E se existe uma fase que o filho pergunta, é quando a partir dos 8 anos de idade, né? O porquê do porquê. São dúvidas que eles têm. E nós precisamos, de alguma forma, entender porque esse moço aqui, irmãos, a Bíblia diz que o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me o quê? A parte da fazenda, em outras traduções, a herança. Porque eu vou sair de casa. Imagina, irmão, o coração de um pai, porque na casa do pai, desse homem que representa Deus, esse pai aqui é Deus, tinha de tudo, sim ou não? Tinha. Ele não tinha somente suprimento das suas necessidades físicas. Ele tinha o carinho do pai, ele tinha o amor do pai, ele tinha a proteção do pai. Porque o pai, de verdade, para defender a sua família e defender a sua alma, ele faz qualquer coisa. Vai ou não vai? Vai. Porque, irmãos, aí quando eu estava pensando, esse moço aqui da parábola, que deu ao pai a herança, só que pela lei, e até hoje é assim, ninguém pode requerer ou pedir uma herança de alguém que está vivo. A herança é repartida após o quê? A morte. E pedir a herança antecipada era como se ele dissesse: porque esse velho morre, porque eu quero a parte da fazenda que me pertence. E o detalhe é que o pai, ele não questionou, ele deu. A Bíblia diz aqui: pediu a parte da fazenda e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. Preste atenção aqui, irmão. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta. Aí eu entendo aqui uma coisa, irmão. Observe bem. Voltar para casa quando estiver perdido é o maior sentimento de alguém que despedaçou tudo, que acabou com tudo, sim ou não? Porque, irmão, ele voltando, se arrependendo daquilo que ele fez, porque ele deixa muito claro nessa parábola que na casa do pai dele
havia abundância de comida e ele estava ali o quê? Padecendo o quê? Necessidade. Ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou padecendo necessidade. Ainda bem que ele se arrependeu, né? Aí observe bem, mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, que voltando aquele moço arrependido após aquela lição, eu não sei quanto tempo a Bíblia nos revela, não foi da noite por dia, ele gastou toda a sua herança com festas, com as meretrizes, com as bebidas, com os, entre aspas, amigos do churrasco, né? Que amigo do churrasco tem de muito, né? Eu quero ver amigo na hora da necessidade, na hora que a coisa aperta, na hora que você não tem um centavo no bolso. Então, o que mais me chama a atenção é que aquele homem na figura do pai, voltando, ele encontrou aberto a porta da reconciliação. A ponte que foi, de alguma forma, quebrada, ela foi reconstruída, para que aquele moço pudesse voltar e encontrar a porta aberta. É assim ou não é? Porque tem pessoas que ele não volta por causa do orgulho humano. Tem pessoas que não voltam porque ele sabe que se ele regressar, ele vai encontrar do outro lado um coração inflexível, um coração que não se dobra, um coração que não se que não se quebranta. É assim, não é? Tem pessoas no seu orgulho humano. Eu já vi muitas pessoas, elas se arrebentarem na vida. Eu conheço muitas, porque elas dizem assim: eu me dobro, ou seja, eu me quebro, mas não me dobro. É melhor você se dobrar, irmãos, do que você se quebrar a sua vida, quebrar o seu ministério, quebrar a sua família. Seja flexível. Sabe por que as pontes, elas se balançam, irmãos? Você sabia que a ponte Niterói, ou qualquer uma outra ponte, ao passar por ela, elas se balançam? Quem sabe disso? Hein? Por que elas fazem isso? Hein? Oi? Não entendi. Para não se quebrar, irmãos. Ela é flexível, por isso passa e há aquele movimento. Então, encontrar abrigo é o que espera alguém que um dia se foi por causa da sua imaturidade. Ele quer encontrar abrigo, quer encontrar perdão, quer encontrar arrependimento, né? Ele quer que a ponte que foi quebrada, ela seja reconstruída. E eu quero nesta noite trazer uma mensagem ao teu coração: não feche a porta da reconciliação. Não importa como a pessoa e de modo que ele saiu, mas se um dia ele voltar, cair em si, se arrepender, cair a ficha, como diz, abre a porta da reconciliação e deixa que o Espírito Santo faça a obra no coração, para que o nome de Jesus seja glorificado. Seja flexível. Então, irmãos, eu vou correr aqui porque do tempo, mas eu quero trazer algumas lições baseadas nessa passagem do próprio. Porque a lição desse pai é uma lição de um pai provedor, sim ou não? Dono de casa, né? O pai era dono do barraco. Era alguém que era uma referência de pai. As pessoas de fora não sabiam discernir. Ele não era qualquer Zé Mané, não é um Chiquinho da Laje, Zezinho Puxudo, não, ele era pai. Então ele era responsável pelo bem-estar da família, um homem que trabalhava, que sustentava a família, que sustentava os seus funcionários. É assim ou não é? Ele tinha uma fazenda, irmãos. O homem, né, que servia comida com abundância aos seus empregados. O moço, ele relatou isso, que os trabalhadores da casa do pai dele tinham abundância de pão. É assim ou não é? Aquele que a família, ele não era daquele tipo que a família faz uma dívida, ele pagava as contas. É como diz o pastor Cláudio Duarte, ele é o gastosão, não é o gostosão não. Ele é o gastosão, alguém que pagava a conta, irmão. Aleluia.
Sabe por quê, irmãos? É algo interessante que eu quero trazer ao coração dos irmãos. Porque a Bíblia aqui diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, ele faz o quê? Negou a fé e é pior do que o infiel. Se você não tem cuidado daquilo que é seu, quem é que vai ter, irmãos? Pois bem, eu quero trazer ao teu coração nesta noite essa reflexão. Se você ainda não achou uma causa que por ela você possa morrer, então encontre nesta noite, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, irmãos, cuide da sua casa, cuide da sua prole, cuide daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não transfira a responsabilidade. Não queira atribuir o fracasso, muitas vezes, espiritual do teu filho à igreja, não. Porque nós temos aqui uma direção para orientar espiritualmente. Mas ensinar, quem tem que ensinar é quem? É os pais que têm que ensinar os seus filhos. E não somente ensinar, mas ser exemplo para todos eles. É assim ou não é, irmão? Trazendo a escola dominical e vindo juntamente com ele. Eu fico pensando como é, irmão, se você ultrapassar faixas etárias na vida do seu filho. Possa ser que hoje você não pense isso, mas você pode amanhã chorar lágrimas de sangue, porque você não cumpriu o seu papel como um verdadeiro sacerdote do lar. Irmão, mas se me traz uma mensagem dessa, é essa mesmo, que Deus colocou no meu coração. Agora, eu quero dizer que aquele pai, ele proveu uma herança para os seus filhos. Abra a sua Bíblia comigo, irmão. Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 22. Provérbios capítulo de número 13, o versículo de número 22. Quem achou pode ler, irmão, por favor. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e seus filhos, mas a riqueza do pecador é atormentada para o justo. O homem de quê? De bem, ele deixa o quê? Uma herança aos filhos de seus filhos. Olha aqui a geração inclusa aqui. Mas a riqueza do pecador, olha só, olha que coisa que é depositada para quem, irmão? O homem de bem deixa uma herança para os seus filhos. Observe aqui, irmão, que o homem de bem aqui, ele deixa herança ao invés de dívida, né? Tem um cidadão que morreu e deixou uma dívida incalculável, impagável. Quem é que se lembra? Da primeira passagem do livro de Reis, capítulo 4, ao ponto que a mulher, quando o cara fechou o paletó, chegaram aqui na porta dele, da viúva, credor, para levar os seus 2 filhos como parte do pagamento da dívida. E aquela mulher desesperada, irmãos. Ainda bem que ela recorreu para Eliseu, que não era Deus, mas era representante de Deus, e orientou aquela mulher o que ela deveria fazer. Mas isso é um outro assunto. O homem de bem, ele deixa herança. E que tipo de herança é essa? Será que é só patrimônio? Será que é uma casa boa, um carro bom? É somente isso? O que esse irmão acha? A herança aqui é um legado também, tanto físico como espiritual. Que tipo de herança estamos entesourando para os nossos filhos? Que legado de fé nós estamos deixando para ele, que a vida vai passando, irmão. Hoje o meu filho aqui, pela bondade divina, está fazendo 16 anos. Eu tenho um parabéns para ele aí, viu? Amém, irmãos? Então, irmãos, não é somente bem, não é somente dinheiro, não é somente patrimônio, mas é transferência de caráter. Irmãos, o maior exemplo que um pai ele pode dar a um filho é um exemplo de caráter. Alguém que olha e diz: meu pai passou por essa vida, mas ele era um homem de um caráter privado. Ele não vivia escondida fazendo coisas erradas, não. E detalhe, eu conheço pessoas que nem servem a Deus, que eles dão mais exemplo no sentido de caráter, de pessoas que conhecem a palavra de Deus. São pessoas firmes naquilo que faz, compra e paga. Não fica passando nenhum outro para trás. Não fica devendo nada para ninguém.
É, meus irmãos? Não é lindo isso aí? Existe legado maior do que esse? E você ter a cabeça erguida, passar no meio da rua, e pessoas que se passar de um lado, e o credor vem do outro lado, ele cruza de caminho e se esconde. Já viu isso? Porque o caráter dele é duvidoso acerca das coisas, irmãos. Então, não é só dinheiro, mas é um exemplo, uma herança de fé. Nós temos que gerar no coração dos nossos filhos fé, para que eles possam servir a Deus de verdade, para que eles possam ter experiência com Deus, irmãos. Isso é um legado que tem que ser transferido. É assim ou não é? Se um filho ele não vê o pai vindo para a escola dominical, ele vai vir, fala a verdade, irmão. Se o filho não vê um pai servindo a Deus, vindo para a igreja, ele vai vir, fala a verdade, irmão. Essa herança espiritual ela tem que ser transferida, ela tem que ser imitada. O homem de bem que é crente, ele é fiel a Deus e a sua família. Amém, irmão? Mas eu quero trazer uma outra lição aqui. Esse pai, ele reconhece também o filho de escolher seu próprio caminho. Porque às vezes o pai também, ele quer, de alguma forma, tolher a decisão do seu filho acerca do caminho que ele quer seguir. Às vezes um filho, ele cresce, ele se forma, ele faz uma faculdade por orientação do pai. Porque o pai, muitas vezes, tinha, eu vou falar aqui em tese, irmão, ele tinha um desejo de se formar em medicina, queria ser um médico. Só que ele não conseguiu, ele se junta com a mãe, ele já compra o jaleco branco para o filho, já coloca aquelas ferramentas da medicina, e meu filho, você vai ser um médico, porque ele não foi. E o filho, desse capítulo aqui, ele chegou diante do pai, mesmo com o coração apertado, ele disse: pai, eu quero viver uma vida de solidão, eu quero sair desse tempo de Israel, eu vou para uma terra distante, eu não quero ficar mais nessa casa. E o pai fez o que, irmãos? Respeitou o direito dele de tomar a sua decisão, ainda que uma decisão, né, que não era a vontade do pai, mas o pai, como se, sabe, colocou o filho, lançou ele numa corda, mas segurando na ponta da corda, né? Porque na hora que ela se arrebentasse, ele voltava o filho de volta. É assim, não é? É isso que nós entendemos aqui. Agora, se nós escolhermos o caminho errado, pode ter certeza, irmãos, a nossa decisão, a nossa escolha, ela não vai excluir as nossas responsabilidades. Se você escolher errado na sua vida, você vai pagar o preço, vai ou não vai? Aquele moço pagou ou não pagou o preço, irmão? Um cidadão que tinha abundância de pão, agora não tinha mais nada, e ele desejou, não que ele comeu, o texto que ele desejou. Comeu o quê? As bolotas que ela lançaram para quem? Os porcos. É muito triste isso aqui, irmão. Então, pronto, que escolheu o seu caminho, desperdiçou a herança, foi parar no chiqueiro de porcos, e ainda mais judeu, irmão, né? Que tem, pela lei, né? Está muito ligado a esse negócio de carne de porco, né? E eles condenam muito isso aí. Não tem problema com isso. O dinheiro acabou, a fome bateu na porta, os amigos abandonaram, só lhe restou o caminho de quê? De volta. Por que uns voltam e outros não? Primeiro, porque às vezes o orgulho do homem, ele vai dizer: não, eu não vou voltar, eu não vou me arrepender, eu não vou me humilhar, né? Aí, o pai, nós aprendemos que ele deve ser o sacerdote da família, fazer notória a verdade de Deus aos seus filhos, apontar a família à direção certa, orando, ensinando, passando o seu conhecimento, as suas experiências aos seus filhos, gerando boas memórias nele, é tanto que aquele filho se lembrou. Mas se não tiver boas memórias dentro de casa, se você tiver um pai, por exemplo, omisso, dentro de casa, aquele filho voltaria, irmão? Se aquele filho tivesse a figura de um pai violento, ele voltaria? Não.
Se ele tivesse no coração dele a figura de um pai ausente, porque o pai que é pai, irmãos, ele não apenas para querer agradar o filho, dar presentes para ele é importante, mas a presença é melhor do que o presente, sim ou não? Sim. Pois é. Então eu quero nesta noite trazer esta palavra ao teu coração, meu irmão. Deixe um legado de herança para os seus filhos. Passe para ele conhecimento, experiência acerca das coisas de Deus, mostrando para os teus filhos a história do Deus que você serve. Isso fala do culto doméstico, que nós precisamos voltar a isso. Eu preciso voltar a essa experiência. Isso foi cobrado pelo meu filho essa semana. Pai, nós precisamos se reunir em família e voltar naquele culto, onde você dá oportunidade para um, você canta, você fala da história do Deus de Israel. Isso é muito importante, isso fortalece os laços familiares, irmão. Deus, Ele honra a família onde Ele é honrado, sim ou não? Se você honra a Deus, pode ter certeza de uma coisa, que Deus honrará a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas eu não vou aqui me ater mais. Poderia falar de bons e maus exemplos de pais. Nós estamos num dia de pais, né? Pais ausentes, pais omissos, pais rejeitadores, que rejeitam um em detrimento do outro. Isso é muito perigoso. Nós aprendemos aqui na escola dominical. Tem pai que a esposa engravida e ele no coração dele desejava que fosse um menino e é uma menina. E ele já começa desde o ventre a rejeitar. Isso é muito perigoso. Pai que fala palavrão. Aquele filho, irmãos, ele volta na casa do pai, se ele vivesse num ambiente de briga constante, onde no lugar de paz, de harmonia, é um verdadeiro ambiente de guerra. E detalhe, tem pessoas que vivem em casa um verdadeiro inferno. E sabe o que é inferno na sua etimologia? É toda a ausência de Deus. Se no teu lar só existe briga, confusão, ninguém entende ninguém, eu quero te dizer que você está vivendo o inferno. Porque aonde há a presença de Deus, a harmonia, é verdade que há desavença algumas vezes, mas daqui a pouco alguém chega, vamos sentar, vamos conversar, vamos consertar aqui. Nós servimos a Deus, nós somos crentes, nós queremos herdar a vida eterna. Louvado seja Deus. Pai que mente, irmãos? Se aquele filho tivesse a referência de um pai que somente, que vive a vida mentindo o tempo todo, usando gíria, hábitos perigosos como jogar, beber, estimular os seus filhos à violência. Irmãos, hoje o meio de entretenimento da internet é colocar na mão do filho e acha que é educação, e não é. Eu tenho meu filho que tem um videogame dele. Pai, vem aqui, assiste, é algo diferente. Mas existe verdadeiro entretenimento que são, meu irmão, de origem de Satanás, só leva o teu filho a ser uma pessoa violenta. Eu vi o pastor Sebastião uma certa vez ensinar, ele estava ensinando e de repente no horário do ensinamento o filho começou a gritar. E o filho era uma perturbação. E a mãe depois chamada falou, eu não sei o que o meu menino tem. Ele disse, eu sei. O que tem, eu sei o que ele tem. Ele tem um mal que às vezes é instruído e ele muitas vezes é conduzido por aquele hábito perigoso, daqueles jogos perigosos que entram na mente da criança e para tirar depois somente o sangue de Jesus. É assim ou não é, irmãos? Estimula jogo violento, que vivem na pornografia. Agora os pais de bom exemplo, ele ensina os filhos a respeitar o próximo. Ensina ou não ensina? A respeitar os amigos, a respeitar os professores, que é muito feio, irmãos, um filho que desrespeita pai, desrespeita a mãe. Se ele não respeita o pai dentro de casa e a mãe, ele vai respeitar o professor da escola dominical, ele vai respeitar o pastor? Não. Então, nós temos que, como pai, ensinar isso aqui. Eu preciso passar para os irmãos, mostrar que o trabalho para o filho é uma bênção.
É ou não é? Traz dignidade. Mostrar para ele que ele pode pedir conselho em todas as áreas da sua vida. Tem que ter essa confiança, tanto profissional, emocional, financeira. Amar a igreja, amar os irmãos. Eu falei aqui, eu vou encerrar com isso, irmãos. Mas se você não falar bem do ambiente que você vive para o seu filho que está crescendo, ele vai ter uma mensagem distorcida daquilo que você falou. Uma certa vez eu vou ensinar aqui, vou encerrar aqui, nós temos da parte das crianças um trabalho a ser feito ainda. E o pai, ele quando saía da igreja falava juntamente com a sua família muito mal da igreja, muito mal do pastor. E aí começou a faltar em alguns trabalhos da igreja, na escola dominical, já não vinha mais os cultos, já não vinha mais. E ele tinha um filho pequeno de 8 anos de idade. Aí o pastor um belo dia chamou mais irmão, vamos visitar aquele irmão que está ausente, precisamos saber o que acontece com ele. Aí quando chegou na casa dele, fez a visita, deu uma palavra, agora vamos orar. E aí, quando falou, vamos orar, aquela criança ficou fito nos olhos do pastor. E o pastor orou, fechou os olhos, mas abriu o outro, né? E aquela criança com os olhos fitos na cara daquele pastor. Quando terminou a oração, aí o pastor perguntou, meu filho, por que você olha tanto para mim? Ele disse, estou olhando muito para o senhor, porque o meu pai falou que o senhor tinha 2 caras, eu estou procurando a outra e não estou achando. É vergonhoso, não é, irmãos? Então ensine os seus filhos a ter experiências com Deus, e Deus te honrará e te abençoará poderosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos aqui as irmãs, as crianças, a gente, elas têm um trabalho a ser feito aqui. No nome de Jesus, tenha paciência, nós já estamos encerrando esse culto no nome de Jesus. Depois nós vamos orar por você, Pai. Porventura você tem guardado daquilo que foi falado, precisa melhorar. Nós estamos aqui para lhe ajudar também, no nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. As crianças vão fazer uma pequena homenagem, tá? A todos os pais. Bem rápido, bem simples. Carinho do teu que tira qualquer dor. Nós temos segurança no meu caminho. Quando nós orar, Pai, come de todas as horas. Fale a verdade até ser doido. Ensinou a amar, ensinou a sorrir. Se eu estou aqui, eu levantei. Pai, vem para orar ao amor de Deus, respeito para mim tudo que eu preciso. Traz segurança no meu caminhar. Orar, o conselho
Irmãos, eu queria aproveitar a licença aqui e saber se existe alguém entre nós ainda que não aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. Que Deus falou contigo através dessa palavra. Que você quer entender a figura desse Pai representado, que ninguém desse mundo ama como Deus. Não. Maior amor dentro do processo humano é o amor do mãe. Podem observar. Porque quando todos abandonam um filho que por causa da sua infração foi preso na penitenciária, todos abandonam. Eu já vi muitos casos assim, mas na hora da visita, alguém pode até dizer assim, olha, você não presta, você não vale nada, mas a mãe vai olhar e dizer, ele pode não prestar para você, mas ele continua sendo meu filho, a minha filha. É assim ou não é? Então vamos ficar de pé, e você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece Jesus, vem aqui que eu quero orar por você, entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Eu não sei se tem no veio algum bilhete, não sei, mas se não tem, eu quero você, Pai, eu quero orar pela tua vida aqui no nome de Jesus. Deus, Ele te deu essa habilidade de ser Pai. Quantos gostariam de ter, mas não tiveram essa oportunidade? Ou ainda vão ser Pai futuramente, porque o que completa a família dentro de um relacionamento é os filhos, sim ou não? É lugar que não tem criança, é um lugar parado, é um lugar triste, é assim não é? E eu não quero, por favor, dizer com isso que o seu lugar no serviço é um lugar triste, não. Eu quero dizer que os filhos, ele completa na realização do sonho de qualquer casal que serve a Deus. Que a Bíblia diz que Ana, ela pediu o quê? Filhos. Filhos sempre foram bênção de Deus, são como flecha na mão do valente. Mas existem pessoas aqui também que eles não têm o seu pai, eles estão ausentes ou partiram para a eternidade, estão com o Senhor. Mas eles não têm o seu pai, mas são pais também. Eles são pais porque Deus deu a ele, gerou nele essa capacidade. Eu quero orar por você nesta noite, no nome de Jesus. Não importa a idade que pai que você tenha, mas eu quero orar por você, no nome de Jesus. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui receber essa oração final. Eu quero abençoar a tua vida. Aleluia. Venha. Venha. No nome de Jesus. Você que acha que como pai precisa melhorar, vem aqui também. Você que chora no seu coração, querendo um dia que Deus realize no seu ventre essa bênção, vem aqui também no nome de Jesus. Eu não estou aqui brincando de vida cristã, não. Eu estou sendo direcionado por Deus aqui nessa noite. Existem muitos filhos, irmãos, que o que eles mais gostariam é de pelo menos ter como você tem a presença e a referência de pai. Você tem isso aqui nessa noite. Eu já falei aqui uma vez, o meu sogro, ele tem 87 anos de idade. E ele, quando muito novo, foi abandonado pelo seu pai. Ele não conhece até hoje quem é o seu pai biológico. Ele sofreu muito por causa disso. Até o dia que ele aceitou a Jesus como seu Salvador e conheceu a fé, conheceu a palavra. Mas um belo dia, no culto como esse, quando alguém homenageava as mães, ele saiu tão triste no seu coração. Porque ele disse, eu não conheço meu pai, não sei quem ele é. E aí ele dobrou dentro do seu quarto, os seus joelhos. E ele, na sua tristeza, ele orava a Deus e questionava a Deus. Aí Deus falou no coração dele e disse, não chores, porque eu sou seu pai e eu sou a sua mãe. Oh, ao mover de Deus nesta noite, aqui abraçando o teu coração, a tua alma, meu irmão. Feche os teus olhos nesta noite, Senhor Deus e eterno Pai. Pai de amor e santo, aqui nós estamos, Senhor da glória, como representante de um sacerdócio que o Senhor confiou nas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, quantas vezes falhamos, é verdade, mas nós erramos querendo acertar, meu Senhor.
Por isso, coloca no coração de cada um deles, Senhor, orientando, ó Pai, como ensinar o desafio desses dias em que nós estamos vivendo, o tão desafio que é criar os nossos filhos no temor do Senhor e da sua palavra. Ó Deus da glória, esse coração triste, esse coração muitas vezes magoado por algo do passado que aconteceu, vai entrando nessa mente, nesse coração, ó Pai, e vai fazendo a tua obra e um projeto novo a partir de hoje, Senhor. Ó Deus da glória, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Olha, tem uma cantina aí, irmão, lá de fora. Todo o valor é arrecadado em prol de missões. Abençoe a obra de Deus. Amém, irmãos? Terça-feira